né? A gente vive cercado de muitas vozes diariamente, né? Diariamente vivemos cercados por vozes. Essas vozes são as vozes das redes sociais, essas vozes são as vozes dos nossos amigos, da nossa família, das notícias que a gente escuta na TV, do medo, da ansiedade e até da nossa própria mente constantemente. Todas essas vozes, ela tem em nós uma influência, né? Ela tem uma influência que faz a gente tomar decisões, fazer as nossas escolhas. E quais são as vozes que você está ouvindo? Quais são as vozes que você tem dado mais ouvidos e tem influenciado nas suas ações diárias? Né? Que tipo de voz você está dando atenção? Quais são as vozes mais que têm gerado mais autoridade na tua vida? Sobre você, sobre quem você é, sobre as decisões que você faz constantemente. Quais são as vozes que você tem dado mais ouvido? Então nós precisamos entender que todos os dias e diariamente nós estamos assim acordando. Tem gente que já acorda, a primeira coisa que faz é pegar o celular. Aí tem gente que assim que acorda, a primeira coisa que faz é ligar a televisão. Então isso tudo, às vezes a gente não entende, mas são vozes. São vozes que ficam no nosso inconsciente e que automaticamente está trazendo para nós uma influência. Então que tipo de voz você tem se permitido ser influenciado? Né? Quem você mais escuta acaba influenciando de maneira, como eu falei, inconsciente, mas está influenciando a maneira como você vive, como você pensa, como você escolhe. E aí é bom você estar analisando o que você mais passa o tempo ouvindo. Quem são as pessoas que você passa o tempo ouvindo? Se você alimenta mais o medo, você viverá guiado pelo medo. Se você passa o tempo pensando naquilo que é inseguro para você, você vai se tornar uma pessoa insegura. Se você passa mais tempo ouvindo o que as pessoas falam com você, ao teu respeito, ou de uma outra forma, mas passa o tempo, a maior parte do tempo, ouvindo o que as pessoas falam, você vai viver refém dessas pessoas. Você vai viver tentando agradar as pessoas o tempo todo. Quem são as vozes que você está ouvindo? Quais são as pessoas que você está se permitindo ser influenciado? Mas quem aprende, a gente precisa entender que quando a gente aprende a ouvir a voz de Deus, a gente encontra direção, a gente encontra paz, a gente encontra direção, mesmo até passando por dias difíceis, por dificuldade. Mas a gente sabe, a gente tem essa segurança, porque a gente está ouvindo a voz de Deus e a gente sabe que tudo em Deus a gente tem respaldo, a gente tem escape, a gente tem proteção, a gente tem livramento. Então, quando a gente escuta a voz de Deus, a gente encontra paz, a gente encontra direção, estamos seguros, independente de qualquer coisa. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar confuso, mesmo quando tudo ao nosso redor parece não ter saída, a gente sabe que tem provisão de Deus. A gente sabe que Deus está cuidando de nós. Então, Deus, ele nem sempre vai falar mais alto do que todas essas vozes. Mas vai ter momentos na nossa vida que a gente vai ter que aprender a diminuir todas essas vozes para começar a ouvir a voz de Deus. Você vai ter que começar a identificar, peraí, eu passo mais tempo falando com as pessoas do que orando, eu não oro. Quando foi que você parou para fazer um devocional? Quando foi que você parou para ouvir Deus falar com você? Quando foi que você sentiu vontade de orar ou foi orar até mesmo sem vontade porque você sabe que teu espírito precisa ouvir Deus falar com você? Às vezes você precisa identificar aonde você está passando a maior parte e com quem você está passando a maior parte do teu tempo, se permitindo ser influenciado. Se você acha que as redes sociais que você passa o maior tempo, se você acha que é os jornais, a televisão, os filmes, as séries, vai ter momentos que você vai ter que começar a silenciar isso, para que os teus ouvidos comecem a ouvir Deus de novo. O que é que tem te impedido de ouvir a voz de Deus? Quais são as coisas que você tem escolhido que era para ser Deus e não tem sido? Quais têm sido as tuas prioridades? Então, é preciso a gente aprender a diminuir o volume de todas essas distrações para que a gente possa ouvir Deus falar com a gente. Para saber o que Deus está falando. Não tem como a gente ouvir Deus escutando todo mundo. Não tem como a gente escutar Deus sem investir tempo com Ele. Eu digo investir tempo porque tem muita coisa que a gente faz que é perca de tempo.
Passar muito tempo nas redes sociais. É bom, gente, eu não tô dizendo que é ruim, não. Tem hora que eu me pego rindo com vídeos também. E às vezes é bom. Mas será que eu passo muito tempo nisso? Quais têm sido as tuas distrações? O que você faz na rede social? O que você pesquisa na rede social? Uma vez eu vi uma pessoa falando, quer saber o que você passa a maior parte do tempo influenciando a tua mente, né? Vai para aquela lupazinha do Instagram, aquela coisinha do pesquisar e abre lá para você ver. Aonde estão os teus pensamentos, o que você passa o tempo assistindo, ouvindo, te influenciando. A gente precisa começar a silenciar essas coisas. Estou dizendo que você a partir de hoje não vai ter que fazer isso. Eu não sei o que Deus vai fazer com você. Te dar direcionamento. Mas a gente precisa começar a diminuir essas distrações para começar a ouvir Deus falar com a gente. Então, quais são as vozes que você vai começar a diminuir no dia de hoje? O que tem ocupado mais os teus ouvidos? O que tem mais ocupado o teu coração diariamente? Quais têm sido as tuas vontades? Quais têm sido os teus desejos? O que é que tem influenciado a tua vida durante o dia? Porque, gente, os nossos resultados são somas de pequenas escolhas que a gente faz diariamente. A vida que a gente deseja, ela não vai vir pronta para a gente começar a viver, não. A nossa vida, ela vai começar a viver, vamos começar a viver aquilo que a gente deseja de acordo com as decisões que a gente faz diariamente e constantemente. Então, a vida que você deseja, se ela é totalmente diferente do que você vive, você só vai viver a vida dos teus sonhos, a vida do que você deseja, de acordo com as suas escolhas de hoje. E o que você precisa começar a mudar no dia de hoje? O que é que tem ocupado o teu coração? O que você tem permitido que entre dentro de você? Ele vai entrar por aqui, ó. Então você precisa começar a permitir que os teus ouvidos comecem a ouvir coisas que vão te fazer a viver aquilo que você deseja. Caso contrário, você vai permanecer no mesmo lugar. Caso contrário, a tua vida não vai mudar. É mais fácil a nossa vida ficar pior do que melhorar se a gente não mudar a nossa vida. A voz de Deus, ela tem sido primeira ou a última voz que você procura? Jesus, ele tem sido a prioridade das tuas decisões, das tuas escolhas, Jesus tem sido, essa voz tem sido prioridade na tua vida? Ou você só procura Deus quando você tem um problema para resolver? Quem segue a voz de Jesus pode enfrentar qualquer dificuldade, qualquer desafio, mas ela não caminha sem direção. Você pode estar na presença de Deus e passando por dificuldade, mas você entende que até na dificuldade você é tratado. Você entende que os problemas que a gente enfrenta foram as escolhas erradas que a gente fez distante do Senhor. Então você está passando por dificuldade, mas você entende que você está vivendo porque você fez essas escolhas. Porque você tomou um segmento, uma direção que Deus não tinha te mandado. E você entende que tudo é uma consequência. Talvez você esteja passando por problemas que é o Senhor que realmente quer tratar com você. Mas você não caminha sem direção. Você não fica sem Deus providenciar escape para você. Você não fica passando por desafios sozinho. O Senhor está comigo e o Senhor está com você quando nós estamos passando por problemas. Amém? Então a voz que você decide hoje ouvir, ela determinará os caminhos que você seguirá amanhã. Foi exatamente o que eu estava falando para você. As tuas decisões hoje, elas determinam aonde você vai viver. Por isso que eu digo, se você não tomar uma decisão e começar a mudar a tua vida hoje, você vai continuar vivendo o que você está vivendo. Para você viver aquilo que você deseja, você vai ter que começar a se posicionar no dia de hoje. As tuas decisões, as tuas prioridades, elas precisam começar a mudar hoje, para que você venha viver aquilo que Deus tem para você. Então, o que você quer? O que você deseja viver da tua vida? Quais são os teus planos? Quais são as tuas metas? O que você quer alcançar em Deus? Quais são os teus objetivos? Você precisa começar a se posicionar no dia de hoje. Amém? Então que nós venhamos estar no dia de hoje
pedindo direcionamento a Deus para começar a silenciar as vozes que não vai nos fazer ter experiências, vozes que não vai nos fazer tomar decisões assertivas, vozes que não vão fazer eu ter mais presença de Deus. Então, se você quer viver o propósito de Deus, aprenda a dar mais espaço à voz dele. E silenciar essas vozes que nos causam medo, que nos causam dúvida, que nos faz viver da opinião de outras pessoas. Então, qual é a voz que está dominando o teu coração? Qual é a voz que você permite direcionar a tua vida? Se você for ver lá em João capítulo 10, verso 27, diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Quando a gente escuta a voz de alguém, a gente começa a passar a seguir aquela voz. Quando a gente começa a ouvir a voz de Deus, a gente começa a seguir a voz de Deus. Quem são as vozes que você tem ouvido? Elas estão te guiando. Mesmo esses amigos que você anda, que você diz, fulano é rebelde, e as pessoas dizem, para de andar com essa pessoa. E você diz, não, mas eu consigo. Daqui a pouco você está começando a fazer as coisas que aquela pessoa faz, usando aquelas coisas que aquela pessoa usa. Elas começam a te influenciar e você não está percebendo. Então nós precisamos permitir que Deus nos influencie, mas para nós sermos influenciados por Deus, a gente precisa parar para ouvir Deus falar com a gente. Para sermos direcionados por Jesus o tempo todo, para tomarmos as decisões assertivas, a gente precisa investir o nosso tempo de oração, de intimidade, de leitura da palavra. Caso contrário, a gente não vai ter como ouvir Deus. Como é que eu vou ouvir Deus se eu não reconheço a voz dele? Aqui fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas seguem a voz que elas estão ouvindo. Então, quais são as vozes que você tem ouvido? Será que você tem tido muito medo porque você não tem permitido conhecer a voz de Deus que tira o medo, que lança fora o medo, que nos faz andar mesmo com medo? Quem são as vozes que você tem ouvido? Quais são as vozes que você tem se permitido ser guiado? Que hoje seja o dia em que você diga, Deus, eu preciso silenciar todas essas vozes que estavam me impedindo de ouvir a tua voz. Eu preciso hoje arrumar tempo. Talvez tua vida seja tão corrida que você mal tem tempo para fazer uma oração, para fazer um devocional. Mas hoje vai fazer parte da tua agenda, esse 10, 15 minutos, para você orar por você, para você orar pela tua casa, para você colocar os teus sonhos e os teus projetos diante do Senhor, para você começar a ouvir saber qual é a vontade de Deus para a tua vida. Talvez se eu te perguntasse hoje, você sabe o que é que você quer para você? Você sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida? Talvez você nem saiba. Nós já estamos no mês de julho, né? Já estamos assim no meio do ano. E talvez você não tenha consciência do que Deus quer fazer através de você. E nós precisamos ter isso muito claro. Que hoje seja o dia em que você diga, Deus, eu preciso silenciar as vozes que estão me impedindo de ouvir a voz de Deus. Né? A gente tem um exemplo muito, muito claro que foi, se você for ler lá em Gênesis capítulo 2, a história de Adão e Eva. Eva, ela tinha um direcionamento de Deus, mas ela ouviu que a voz da serpente. E o que foi que aconteceu? Ela comeu do fruto, ela influenciou Adão, eles caíram no pecado. Então o inimigo frequentemente ele tenta substituir a voz, a palavra de Deus, nos causando dúvidas. E muitas das vezes Deus já falou algo para mim e para você, e às vezes a gente fica duvidando. Mas por que a gente começou a duvidar? Porque a gente começou a dar ouvidos àquilo que não era de Deus para nós. Então a dúvida começa a encontrar espaço no nosso coração, porque nós estamos abrindo as portas do nosso coração para ouvir as vozes que não é de Deus para a nossa vida. Então quando o medo vem, eu não estou dizendo que a gente não vai sentir medo, mas quando o medo vem, a gente repreende o medo. Quando a dúvida vem, a gente repreende a dúvida. Quando a insegurança, a inconstância, quando os sentimentos ruins, quando o nosso passado tenta nos causar dúvidas sobre quem somos hoje, sobre aquilo que Deus declarou que nós seríamos segundo a sua palavra, quando essas coisas começam a acontecer,
a gente começa a se posicionar e dizer, Deus, tira esse medo do meu coração. Não foi isso que o Senhor falou para mim. Quando você começa a escutar as dúvidas vindo, as coisas vindo, dizer, Deus, não é isso. Quando a culpa começa a dizer, agora você, e você, Deus, mas o Senhor disse que se eu me arrependesse, se eu mudasse as minhas ações, ia vir perdão sobre a minha vida, eu sou uma nova criatura, é sobre nós sabermos quem nos chamou. É sobre nós sabermos a palavra que o Senhor nos entregou. Então não permita se alimentar daquilo que não vem de Deus para você. Não se permita viver distante daquilo que Deus planejou para a tua vida. Então, todas as vezes que essas vozes começarem a falar ao teu coração, vai para a presença de Deus e diz, Deus, olha, eu estou sentindo vontade de parar, de desistir, por isso. Toda vez na minha mente vem isso, na minha cabeça vem isso. Eu preciso silenciar essas vozes. Eu preciso começar a ouvir a voz de Deus todos os dias. E diariamente e constantemente. Eu sempre falo, gente, eu oro, às vezes eu estou orando lá, lavando louça. Eu tenho experiências com Deus enquanto estou lavando prato, arrumando a casa. A gente pode se relacionar com Deus a todo tempo, orar a todo tempo. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E para ouvir a voz de Deus, a gente precisa silenciar muitas vozes. Então, qual é a voz que tem ocupado mais espaço no teu coração? As tuas decisões, elas são guiadas por quem no dia de hoje? São os teus amigos? São as redes sociais? O que tem alimentado o teu coração? Você tem alimentado mais a tua fé? Ou você tem alimentado mais os medos? A ansiedade? Será que você só tem buscado Deus na hora que você precisa resolver problema? Ou você tem buscado Deus antes de tomar decisões na tua vida? A quem você tem alimentado diariamente o teu coração, os teus pensamentos? Você está seguindo Jesus porque você precisa dele, você está no automático junto com a multidão. Porque muitas das vezes a gente só está indo porque está todo mundo indo. Mas não está experimentando a palavra, não está tendo experiências com Deus, não está se permitindo viver isso. Quais são as vozes que você tem ouvido diariamente? Que nós venhamos estar ouvindo a voz de Deus no dia de hoje. Que você venha estar conhecendo a voz do teu pastor. Que você venha estar conhecendo a voz do Espírito Santo. Todas as vezes que você for tomar uma decisão que você sente que não é de Deus para você, não faz. Não faz. Então entenda, se você alimenta as vozes das pessoas, você vai viver sendo guiada por elas, tentando agradar as pessoas o tempo todo. Não permita que a sua mente fique assim confusa o tempo todo, duvidando, desacreditando. Em vez de você estar alimentando isso, alimenta a tua fé. Alimenta aquilo que Deus te entregou. Se Deus falou algo ao teu coração, em vez de você estar alimentando o medo, a insegurança, vai para a presença de Deus e diz, Deus, olha, eu declaro isso e isso sobre a minha vida. O medo pode vir, a ansiedade pode vir, a insegurança. As pessoas podem vir contrário. Às vezes as pessoas da nossa própria família que poderíamos encontrar forças, são as pessoas que estão dizendo, olha, desiste, isso não vai dar certo, isso não é para você, já era para você ter desistido. E você ali, você precisa vencer porque você sabe quem te entregou a promessa. Você sabe quem te entregou esse sonho, quem te viu vivendo esse sonho. E Deus, ele é poderoso para fazer. E ele vai fazer se nós não desistirmos, se nós permanecermos. Amém? Então que hoje seja o dia em que você silencie todas essas vozes que têm te impedido de viver a vontade de Deus, de ouvir a voz de Deus. E a partir de hoje você vai ser aquela ovelha que conhece a voz do teu pastor. E não só que conhece, mas que conhece e segue, que conhece e pratica, que conhece e que está todos os dias obedecendo aquilo que o Senhor tem falado. Então que hoje seja o dia em que você diga, Deus, eu quero ser essa ovelhinha obediente. Eu quero ser essa ovelha que está ouvindo a voz de Deus e que está colocando em prática tudo. Tudo que o Senhor, que o seu pastor tem direcionado. Amém? Então essa é a nossa palavra no dia de hoje. Que seja um dia em que nós vamos estar assim, desejosos de ouvir a voz de Deus. Que nós vamos estar silenciando tudo aquilo que estava nos impedindo de viver a vontade de Deus. Então, a pergunta, para resumir tudo, quais são as vozes que você tem permitido te influenciar diariamente? É a voz de Deus?
É a voz das tuas amizades, é a voz das redes sociais, é a voz da comparação, é a voz do medo, é a voz da ansiedade, é a voz das dúvidas. Quais são as vozes que têm influenciado as tuas ações? Que hoje você se permite ser guiado por essa voz, a voz do Senhor. Amém?